Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição. Como funciona aí? Ser engenheiro na Alemanha, Apresentadora Marina Campos. No Canadá, médico nos Estados Unidos. Diversos países estão em busca de profissionais estrangeiros por conta de um déficit de trabalhadores nativos. Já por outro lado, tem muito brasileiro em busca de uma oportunidade no exterior. Mas para juntar a fome com a vontade de comer, ou melhor, uma vaga para o trabalhador que quer morar fora do Brasil, é preciso entender todas as exigências burocráticas do destino escolhido. É que o diploma de uma instituição de ensino superior daqui, para ter validade no exterior, precisa ser validado de acordo com leis e os tratados internacionais entre os países. A Renata mora em Madrid, na Espanha, e vai contar como tem ajudado há anos profissionais brasileiros a ter em mãos a autorização espanhola para estudar ou trabalhar por lá. É com você, Renata. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Espanha na Europa. Indicação Ponte Aguda em Madrid, Espanha. Bandeira espanhola tremulando no mastro. Imagens aéreas do centro da capital espanhola e do Parque do Retiro. Olá, eu sou Renata Barbalho. Renata Barbalho, empresária. Pernambuco, Brasil. Estou falando com vocês desde Madrid, na Espanha, onde resido há 18 anos. Sou membro credenciado do Ilustre Conselho de Gestores Administrativos de Madrid. Na Espanha, realizamos o processo de revalidação do ensino superior de 3 formas. A primeira delas seria através da homologação, a segunda através da equivalência, a terceira através da convalidação parcial dos estudos. Por exemplo, o curso de medicina, nesse caso temos que realizar o processo de homologação. Veja bem, na Espanha, sempre que uma profissão estiver regulamentada, o processo de revalidação de estudo superior a realizar será uma homologação ou uma convalidação. Quando a profissão não estiver regulamentada, utilizaremos o procedimento da equivalência de títulos. É importante salientar que sempre que apresentamos o expediente de homologação ou equivalência, apresentamos de forma online ao Ministério de Universidades na Espanha, diferentemente quando ocorre o processo de convalidação. Nesse caso, apresentamos ante uma universidade espanhola. É importante comentar que o governo espanhol ele publica uma lista com as profissões que são regulamentadas. Quais são as profissões nas quais mais realizam o processo de homologação aqui na Espanha? Pois vamos lá. Em primeiro lugar é a profissão de medicina. Segundo lugar, odontologia. E em terceiro lugar, médico veterinário. Essas são as profissões nas quais os brasileiros mais solicitam o processo de homologação aqui no território espanhol. Vinheta. Como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado especialista em revalidação de diplomas, Eduardo Oliveira. Doutor Eduardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Para conseguir fazer essa revalidação, é necessário que os países tenham um acordo de cooperação entre eles? Para que haja possibilidade de revalidação de um diploma, não é necessário Eduardo Oliveira, advogado. De cooperação, em que pese esses acordos auxiliarem o processo de revalidação, pois se houver, se existirem acordos ali nesse sentido, a revalidação ela se torna mais simplificada, facilitando todo o processo. Não é necessário ter esse acordo de cooperação, mas facilita esse processo quando existe um acordo, por exemplo, de uma instituição educacional estrangeira com uma instituição aqui do Brasil ou com o próprio Ministério da Educação? Eduardo Oliveira, advogado. Facilita o processo. Alguns países, através de acordos de cooperação, eles inclusive fazem o reconhecimento automático dos diplomas.
que não é uma regra. Então, assim, se o país ali ele tiver um acordo de cooperação que facilite esse processo de reconhecimento, excelente. Ele vai ser adotado ali na maioria das vezes. Tem algum lugar que o candidato ou a pessoa, o estudante ou o profissional pode pesquisar para encontrar quais essas instituições e os países que já existem essas cooperações? Sim, hoje no Brasil nós temos um portal centralizador. Escrito carolinabore.mec.gov.br. Esses pedidos de revalidação de diploma estrangeiro e ele foi regulamentado a partir de 2022. Então existe Eduardo Oliveira, advogado. Que traz essa possibilidade mais facilitada de obter essas informações sobre revalidações de diplomas e os requisitos para isso. Agora, as pessoas, por exemplo, que são refugiadas ou que estão fugindo mesmo de guerras, não estão nessa condição especificamente de refugiado, ela tem aí alguma facilidade para conseguir fazer essa revalidação de diploma para, inclusive, começar uma vida nova no outro país, trabalhar, estudar, seja o que for. Eles têm uma condição diferenciada? Existe sim. O Brasil ele tem se demonstrado Eduardo Oliveira, advogado. A situação dos refugiados. E ele tem buscado formas de facilitar essa revalidação de diplomas. Hoje nós temos a revalidação de diploma disciplinada pela Lei de Imigração, uma lei de 2017 que estabelece direitos do imigrante, e temos também, de maneira mais específica, o artigo 98 do Decreto 9.199 de 2017, que traz ali a possibilidade de revalidação simplificada para os candidatos que sejam egressos de países que estão em guerras e em situações deficitárias ali, e normalmente esses candidatos eles têm que fugir do país, e isso tudo traz essa facilitação, como, por exemplo, a dispensa de documentos específicos que normalmente são exigidos pela legislação, mas no caso dos refugiados, esses documentos são dispensados. Excelente. Vamos voltar então para Madrid, porque a Renata vai dizer quais documentos são necessários para dar início ao sonho de trabalhar na Espanha. Imagens de áreas residenciais em Madrid e da Fonte de Cibeles. O primeiro documento se trata Renata Barbalho, empresária. Aqui, o governo espanhol não exige que o brasileiro possua residência legal no território espanhol. Dessa forma, podemos apresentar o passaporte. O segundo documento seria o diploma. O terceiro documento seria o histórico escolar. Se atenta ao seguinte fato, de que o diploma e o histórico, para ter validade aqui na Espanha, ele precisa passar pelo procedimento de legalização através da apostila diária que se realiza no cartório no Brasil, e a tradução juramentada que deve ser realizada aqui na Espanha. A partir disso, o diploma de espanhol de língua estrangeira, o DELE, de nível B2 ou C1, nos casos de homologação e de convalidação, se faz necessário. Outro ponto super importante para comentar é que nos casos de homologação e de equivalência também se faz necessário pagar uma taxa para o governo espanhol, que ronda o valor no ano 2023 de 166 euros. Esse processo, uma vez apresentado ante o Ministério da Universidade, ele pode levar de 1 ano a 3 anos. No tocante aos processos de convalidação, o prazo vai variar conforme a universidade escolhida. É importante comentar que a Espanha pretende ser um hub de atração de talentos e, para isso, tem como objetivo acelerar os processos de homologação. Já publicou, inclusive, que a meta é que esses processos se reduzam para um prazo de até 6 meses. Uma vez finalizado o processo de revalidação dos estudos, o governo espanhol ele emite uma credencial, que seria um diploma espanhol que indica que possui plenos efeitos em todo o território espanhol. Vinheta como funciona aí. Doutor Eduardo, explica para a gente um pouco o que é o apostilamento de Haia. O apostilamento de Haia é Eduardo Oliveira, advogado. Autenticação cartorária. Funcionaria como se fosse um selo cartorário.
onde os países signatários da Convenção de Haia, eles adotaram essa forma de autenticação para facilitar o processo de convalidação e reconhecimento de autenticidade de documentos. Então, basicamente, ele funcionaria como um selo cartorário do qual nós utilizamos diariamente para registros, para transferência de bens e etc. Doutor Eduardo, e qual diferença proporcionou esse apostilamento de Haia para quem precisa validar um documento estrangeiro? Mudou bastante, porque os requisitos utilizados antes eram os requisitos de cada país. Então, não havia uma uniformização em relação ao que era exigido para cada documento e para cada país. Isso dificultava os processos de revalidação, pois cada país ele detinha autonomia para estabelecer as normas de reconhecimento desses documentos. Com o apostilamento, isso foi facilitado e centralizou ali a forma de autenticação e de reconhecimento desses documentos como válidos. E hoje, se eu preciso fazer o apostilamento aqui no Brasil, eu procuro qual instituição? Você procura uma instituição credenciada ao CNJ. Via de regra, os cartórios convencionais, eles realizam o apostilamento. Agora, fazendo o caminho contrário, quem quer vir morar e trabalhar no Brasil, quais são as regras, quais exigências o governo brasileiro estipula e determina para quem quer vir morar e trabalhar no Brasil? Existe um rol de documentos Eduardo Oliveira, advogado. específico para essa finalidade de revalidação, como, por exemplo, o diploma, o plano pedagógico da universidade onde ele se formou, todo o histórico daquela matéria cursada, né, das disciplinas cursadas no exterior, e também uma nominata com a descrição de todos os professores que ministraram aulas durante o período de curso no exterior. Para que esse diploma ele seja válido no país, ele segue o mesmo rito, ele deve ser revalidado, reconhecido por uma instituição pública ou privada, a depender do tipo de diploma, e a partir do momento desse reconhecimento, ele passa a ter plena validade no país, como se ele houvesse sido emitido aqui. Muito obrigada pelas explicações, doutor. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Como Funciona Aí? Vinheta de transição. No centro, Como Funciona Aí? O Como Funciona Aí está de Apresentadora volta. Marina Espanha, Campos. A gente desembarca nos Estados Unidos. Por lá, a carência de profissionais nas áreas de saúde tem levado o país a facilitar o processo de revalidação de diplomas dos trabalhadores desse ramo. A Jéssica é biomédica e vai contar pra gente como deixou o Brasil e conseguiu uma vaga de trabalho em Chicago. Globo terrestre. Imagem se aproxima dos Estados Unidos na América do Norte. Indicação pontiaguda em Chicago, Estados Unidos da América. Bandeira estadunidense tremulando no mastro. Imagens aéreas do centro da cidade com prédios modernos e altos. Placa indica aeroporto de Chicago. Eu nasci e cresci. Jéssica aqui, Papantoni, biomédica. Mas desde 2020 eu tenho morado em Chicago, nos Estados Unidos, trabalhando como biomédica na área de imunohematologia. Acho que todo mundo lembra que maio, junho de 2020 foi exatamente uma das piores épocas para a Covid-19, quando o sistema de saúde de vários países estava entrando em colapso e os hospitais do mundo inteiro estavam desesperados por pessoal qualificado para poder trabalhar. E eu acho que por causa desse fator extenuante, eles começaram a ir atrás de pessoas do exterior para poderem contratar e preencher essas vagas que eles estavam desesperados para preencher. Demonstrado meu interesse, o RH pediu para eu preencher uns formulários que falavam do meu histórico escolar, do meu histórico profissional, que eu não possuía na época por ser recém-graduada, e pediram também para eu dar o contato de 5 referências, de preferência profissional, para que eles pudessem verificar meus credenciais, verificar minhas qualificações, verificar meu caráter e determinar se eu era uma pessoa boa para a vaga. Assim, depois de 2 entrevistas por telefone, uma com o setor de RH, com um supervisor do meu laboratório, eles me ofertaram a vaga de emprego e eu recebi um e-mail para assinar o contrato de forma eletrônica. A oferta de emprego foi baseada na explícita condição
de que eu tinha 1 ano depois da minha data de contratação para conseguir uma habilitação como biomédica por meio de uma agência habilitadora estadunidense, ou o meu contrato ia ser unificado, ou seja, eu ia perder meu emprego. Eu imagino que essa condição foi imposta pela empresa pelo simples fato de que aqui nos Estados Unidos, você ser habilitado por uma agência de habilitação comprova suas qualificações e determina se sua educação e treinamento são aceitáveis de acordo com as leis que regulam a sua profissão. E uma coisa que eu percebi, eu não posso generalizar, mas é algo que eu percebi, era que a força de trabalho dos hospitais onde eu trabalhei era majoritariamente imigrante. A gente tinha latino, tinha nigeriano, filipino, indiano, africano, gente que, assim como eu, tinha estudado no seu país de origem e veio aqui para poder trabalhar. Vinheta Como Funciona Aí. Voltamos a falar com Apresentadora o advogado Marina especialista em Campos. revalidação de diplomas, Eduardo Oliveira. Doutor Eduardo, a gente tem exemplos de outros países que também facilitam aí essa revalidação de diplomas, como no caso nos Estados Unidos? Temos sim, Marina. Existem vários países que possuem Eduardo essa Oliveira, advogado. facilitação para fins de revalidação de diploma. A maior parte deles são componentes de blocos econômicos, como, por exemplo, países que estão localizados ali na União Europeia. Todos os países aderentes da União Europeia, eles possuem acordo de cooperação para revalidação automática dos diplomas obtidos lá naquela localização. Existe também uma norma específica em relação à Alemanha, que traz uma possibilidade facilitada de revalidação de diploma, principalmente de imigrantes refugiados. E temos também o Canadá, que, a depender da localização, por ter uma autonomia nesse sentido, ele estabelece, o governo regional estabelece regras para esse reconhecimento, essa revalidação quase que automática de algumas profissões. E como que fica a situação de um profissional brasileiro que está trabalhando aí num país lá no exterior e tem um problema, por exemplo, trabalhista? Ele tem que buscar a justiça do país? São levadas em consideração as regras e leis do país em que ele está trabalhando? Exatamente. A legislação aplicável para disputas relativas a questões trabalhistas, elas são aplicáveis de acordo com a legislação daquela localidade. Então, a lei que prevalece, mesmo em se tratando de um diploma revalidado e de formação obtida no exterior, a lei que prevalece para aplicação durante aquela relação de trabalho é a lei da localidade do trabalho. Ou seja, um diploma obtido, por exemplo, no Brasil e revalidado nos Estados Unidos, em qualquer problema em relação à prática trabalhista ali, a legislação aplicável será dos Estados Unidos. Vamos voltar aos Estados Unidos porque a Jéssica vai explicar agora as exigências que precisou cumprir para validar o diploma e trabalhar como biomédica nos Estados Unidos. Sequência de imagens de Chicago da orla com seus prédios altos de parque no centro da cidade, de ponte sobre o canal. O meu primeiro passo, Jéssica Papantoni, biomédica. foi de pesquisar por meio de qual dessas agências que eu ia conseguir a minha habilitação, porque o passo a passo variava para cada uma, para cada profissão, a depender do que você está procurando. Mas o requerimento universal que eu vi, que foi exigido tanto pelo meu emprego durante a época de contratação, assim como por as duas agências habilitadoras às quais eu estava procurando, era o de uma tradução do meu histórico escolar universitário por meio de uma agência credenciadora estadunidense, que fosse credenciada pelo NACS, o National Association of Credential Evaluation Services, que regulariza esse tipo de coisa. A empresa que eu utilizei foi aceita tanto pelo meu emprego quanto pela agência habilitadora que eu usei para conseguir minha habilitação. Se chamava Educational Credential Evaluators. Os serviços custaram mais ou menos, se eu não me engano, $50 ou $75. E eles basicamente fizeram uma transcrição do meu histórico escolar e equivaleram
o meu diploma de biomedicina para um diploma de bacharel de ciências biomédicas aqui nos Estados Unidos. Aqui em Illinois, por exemplo, o biomédico ele não precisa de uma licença estatal para poder atuar. Mas em Nova York ou na Flórida, por exemplo, ele precisa, tanto da licença estatal quanto da habilitação. O meu processo para entrar aqui no país e trabalhar de forma qualificada foi relativamente simples. Eu entrei em contato com o SCE e eles pediram para que a minha universidade enviasse o histórico escolar para eles. E alguns dias depois eu recebi a minha cópia original da transcrição e eu pedi para eles enviarem uma cópia para a agência habilitadora, que também precisava de uma cópia oficial. Feito isso, eu marquei uma prova de habilitação com essa minha agência habilitadora, fiz a prova e logo mais eu estava certificada como biomédica para trabalhar aqui. Vinheta, como funciona aí? Doutor Eduardo, os países do Mercosul têm um acordo para facilitar esse processo aí de revalidação de diplomas para os profissionais integrantes do bloco? É uma tentativa aí, vamos dizer assim, de tentar regionalizar essas profissões e facilitar a entrada no mercado de trabalho? Exato, Marina. Eduardo Oliveira, advogado. Eles possuem um acordo de cooperação com relação à revalidação de diplomas. Então, basicamente, a Argentina, Paraguai, Uruguai e os países que são associados ao Mercosul, como Chile e Bolívia, eles possuem adesão a esse acordo de cooperação, onde as universidades acreditadas ao sistema Mercosul trazem essa possibilidade de revalidação mais simplificada. Logicamente que não existe uma revalidação automática, porque mesmo integrantes desse bloco econômico e signatários ali desse acordo, cada país possui uma regra diferente para fins de revalidação. Entretanto, há a possibilidade sim de simplificação, desde que as universidades sejam acreditadas a esse acordo. A gente tem notícia também que em Portugal, recentemente houve aí uma simplificação também, uma abertura do mercado de trabalho para profissionais médicos. O senhor tem conhecimento disso? É um acordo também de cooperação entre o Brasil e Portugal? Exato. Na questão dos Eduardo Oliveira, Portugal, advogado. como também na questão dos advogados e engenheiros, existe um acordo não com relação à revalidação específica do diploma, mas sim com relação à habilitação de profissionais que já estejam enquadrados dentro dos conselhos de classe. Então, Portugal tem aberto as portas a esses profissionais que já detêm a profissão aqui no país, que já exercem a profissão, estão habilitados ao CRM, ao AB, ao CREA, e aí eles têm um procedimento mais simplificado para reconhecer esse seu exercício profissional no exterior, especificamente em Portugal. E no caso dos brasileiros que vão para países, principalmente aqui também do Mercosul, para fazer o curso de medicina e voltam para o Brasil para exercer a profissão aqui, como que está a situação deles? Essa questão Eduardo Oliveira, advogado. Polêmica, né? Hoje nós temos algumas resoluções que trazem a possibilidade do reconhecimento simplificado desse diploma de medicina de médicos que estudaram no exterior, principalmente aqui nos países do Mercosul. E, entretanto, isso não é algo pacificado juridicamente. Por quê? Porque, em que pese existirem essas resoluções e essas possibilidades de uma revalidação simplificada desses médicos, existe também toda uma discussão, porque a legislação que trata sobre essa simplificação, ela muitas vezes entra em conflito com outras resoluções e regulamentos. Então, hoje nós temos um boom de ações judiciais envolvendo essa questão, justamente por não ser algo assentado. Hoje, o que nós temos como regra no Brasil é que todo médico formado no exterior, ele deva realizar a prova do Revalida. E a partir do momento em que ele realiza a prova do Revalida e estiver apto e aprovado nessa prova, ele pode sim se habilitar a exercer a medicina aqui no país. Doutor Eduardo, dá para a gente agora uma dica para quem está procurando um destino novo para trabalhar, um país para morar?
A minha dica é sempre procurar informações antes Eduardo de Oliveira, iniciar esse advogado. mestrado ou essa habilitação profissional em outro país. A informação, ela traz uma maior clareza nesse caminho. Então, é interessante que o candidato, ele busque ali informações qualificadas, informações fidedignas, esteja atento aos processos de habilitação, principalmente nos países que abrem vagas ali para um cargo ou uma profissão específica, como foi no caso da nossa biomédica. Então, que fique atento às informações, principalmente em relação a países que trazem uma facilitação para profissões em específico. Doutor Eduardo, muito obrigada pelas explicações aqui para o nosso programa. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima! Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Lívia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Vazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização Rádio e TV Justiça 2023.